so strong. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edivaldo Dantas, aqui do nosso canal Navide, e hoje vamos resolver aqui essa atividade de revisão que ela é destinada aos alunos do sexto ano. Então essa primeira questão diz: no sistema de numeração romano moderno, usamos a subtração para não repetir o mesmo símbolo mais de 3 vezes seguintes. Então, usando esse raciocínio, escreva como se representa 999 no sistema romano. Então, 999 está escrito no sistema indo-arábico. Então, 999, se eu for decompor, vai ficar 900 mais 90 mais o 9. Então, 900 seria CM, 90 seria XC e 9 seria IX. Então, temos aqui 999. A questão 2 diz: estou lendo o capítulo 49 de um livro. Como podemos representar esse número no sistema romano? Então, 49, sabemos que é 40 mais 9. Vou representar ele em algarismo romano. Então, 40 é XL e 9 é IX. Então, fica aqui 49. A questão 3 diz: o número da minha casa está representado no sistema romano, XL e V. Qual o número da minha casa no sistema arábico? Ou seja, qual é o número nos números que conhecemos como números naturais. Então, qual é o número da minha casa no sistema arábico, né? No sistema dos números naturais. Então, temos aqui, ó, X é 10 e L 50. Um número menor antes do maior é uma subtração. Então, 50 menos 10 vai dar 40. Então, ficaria 40 mais IV significa 4. Então, temos aqui 44 é o número da minha casa. Na questão 4 temos: Vitor nasceu em 1992. Em que século Vitor nasceu? Então, como é que eu reconheço o século em uma data? Então, eu vou escrever aqui 1992 e vou excluir os dois últimos algarismos, que seria o 92. Então, excluindo, fica só os dois primeiros, 19. E vou somar com uma unidade. Então, temos aqui 19 mais 1, século 20, que é representado por XX, século 20. Os séculos são representados em algarismo romano. A questão 5 diz: o número de algarismo usado para escrever o número 40.003 é. Então, vamos escrever aqui o número 40.003. Então, ficaria 40.000, não é isso? E 3. Então, 40.003 é representado dessa maneira. Então, o número de algarismos. Quantos algarismos temos aqui? Bom, aqui é só contar os algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos 5 algarismos. A questão 6 diz: no número, o algarismo das unidades é 8 e o das dezenas é 5. Colocando o algarismo 6 à esquerda, obtemos um novo número que é. Então, vamos descobrir que número é esse, não é isso? Então, eu já sei que o algarismo das unidades é 8. Então, temos aqui um 8. E o das dezenas é 5, olha. Então, unidade e dezena. Aí faltou a centena. Diz que colocando o algarismo 6 à esquerda. A esquerda é antes do 5 e a direita é depois do 8. Mas aqui está dizendo a esquerda. Então, seria 6. Então, a nossa resposta seria o número 658.
A questão 7 diz, dado o número 3.658, podemos afirmar que, letra A, o valor posicional do algarismo 6 é. O valor posicional é o valor relativo do algarismo. Então, aqui está o 6, olha, certo? Então, vou escrever aqui o 6, não é isso? Vou escrever o 6. E depois do 6 tem dois algarismos. Então, eu vou colocar 0, 0. A quantidade de algarismos que vier depois dele é a quantidade de zero que eu vou acrescentar. Letra B diz, o valor absoluto do algarismo 3 é. Valor absoluto é quanto o algarismo vale. Então, se aqui está dizendo qual é o valor absoluto do algarismo 3, ele equivale a 3 mesmo, certo? Letra C diz, a quantidade de classes desse número é. Desse número aqui, olha, esse número, 3.658. Então, as classes são divididas de 3 em 3 da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3, uma classe. E um algarismo aqui que faz parte de outra classe. Essa classe aqui ela pode ficar até com 3 algarismos. Passando disso, já passa para a classe subsequente. Então, temos aqui duas classes. A letra D diz, a quantidade de ordem desse número é. A quantidade de ordens é a quantidade de algarismos. Então, observamos aqui que existe 1, 2, 3, 4. Então, esse número ele é de quarta ordem, certo? Por quê? Porque ele tem 4 algarismos. Então, a questão 8 diz, decompõe o número 2.985. Vamos decompor usando a soma, as parcelas, usando os valores relativos. Então, o primeiro número da esquerda é o 2, então temos 2. Depois do 2, observamos que tem mais 3 algarismos. Então, vou acrescentar 3 zeros. Então, vai ficar 2.000. Mas, depois do 2, observamos que existe o número 9. Então, o 9, depois do 9, tem 2 algarismos, acrescenta 2 zeros. Aí, mais, sempre usando o sinal de adição. Depois do 9, observamos que é o 8. Quantos algarismos tem depois do 8? Apenas um, que é o algarismo 5. Aí, mais o número 5. Depois do 5, não tem mais nenhum algarismo, então é só o 5 mesmo. Então, vai ficar 2.985. Então, essa é a forma da decomposição do número usando parcelas. A questão 9 diz, escreva a leitura do número. Esse número aqui, antes de fazer a leitura, escrever por extenso, eu tenho que separar as classes de 3 em 3 algarismos. Então, 1, 2, 3, uma classe. 1, 2, 3, duas classes. Agora é só escrever por extenso. Então, vamos ler aqui. Ó. Começando da esquerda, 32. Então, eu vou escrever aqui 32. O que, gente? 32 o que? Olha, unidades, milhares e milhões. Então, 32 milhões. O que mais? 587, olha. 587. O que? 587 o que? 1.000. 587 mil. 400. E 21. Então, 32.587.421. A questão 10 diz, considerando a igualdade, 56 mais 45 mais 18 é igual a 119. Responda. Letra A. Qual o nome dessa operação? Que operação é essa, né? Então, a gente observa que ela é uma adição, porque existe parcela, soma entre parcelas. Então, adição. A letra B diz, como é chamado o número 119? Esse número aqui, como ele é chamado, né? Exatamente, soma o total. Isso aqui, pessoal, são os termos dessa operação. E a letra C, como são chamados os números 56, 45 e 18? São chamados de parcelas. Então, temos aí qual o nome da operação, adição, como é chamado o número 119, soma o total. E como são chamados os números 56, 45 e 18, seriam as parcelas. A questão 11 diz, calcule a soma de 617 com o seu sucessor e com o seu
antecessor. Então, eu vou somar 617 mais o sucessor de 617 é 618, mais o antecessor de 617 é 616. Então, aqui eu vou fazer uma soma de 2 em 2. Então, ficaria 617 mais 618. Temos aqui 1.235. Mais o 616. Temos aqui um resultado de 1.851. Então, a soma de 617 com seu sucessor e também com seu antecessor vai dar 1.851. A questão 12 diz: a diferença entre o número 120.000 e o número 30.002 é... Então, veja só. Vamos representar esses números. 120.000. Então, ficaria 120.000. E o outro seria 30.002. 30.002. Então, eu quero calcular aqui a diferença. Então, é só colocar aqui o sinal de subtração. Então, eu vou ter aqui um resultado. Então, ficaria 120.000 menos 30.002 vai dar 89.998. Eu posso fazer o algoritmo dessa subtração, certo? A questão 13 diz que a propriedade da adição está sendo aplicada em 3 mais 5 é igual a 5 mais 3. Aqui estamos trocando a posição das parcelas. Então, quando é trocada as parcelas, o resultado não se altera. Então, essa propriedade é chamada comutativa da adição. A ordem das parcelas não altera a soma. A questão 14, sabendo que x mais y é igual a 45, calcule. Letra A, y mais x. Aqui estamos usando a propriedade comutativa, x mais y é igual a 45, y mais x também é igual a 45. É a mesma coisa, não é isso? Na letra B, temos x mais y, parênteses, mais 15 aqui. Temos aqui aquela propriedade da adição chamada associativa, porque estamos associando. Então, x mais y é 45. Aí, mais quem? Esse 15 aqui, olha. Mais 15. Então, temos 45 mais 15, 60. Na letra C, temos 312 mais y mais x, que é a mesma coisa de x mais y, mais 45. Y mais x também é 45. Aqui usamos a propriedade comutativa. As parcelas foram invertidas, mas o resultado prevalece. Então, temos aqui 312 mais 45 vai dar 357. A questão 15, qual o valor da expressão? Então, temos aqui uma expressão e observamos que existe parênteses, colchetes e chave. E quando isso acontece, temos que resolver primeiro os parênteses. Então, agora vamos resolver o que está dentro do parênteses. Isso, então, repete toda a expressão. 50 mais, abre as chaves, 10, mais, abre o colchete, 10, mais. E vou resolver o que está dentro do parênteses. 40 menos 20 vai dar 20. Fechamos aqui o colchete. Mais o 5, dando continuidade assim à expressão, não é isso? E fechamos a chave. Agora vamos resolver o que está dentro do colchete, que é esse quadradinho aqui. Olha. Existe uma soma para ser resolvida. Então vamos repetir toda a expressão e vamos resolver só essa parte aqui. Então ficaria 50 mais, abrimos a chave, 10 mais. Resolvendo isso aqui, 10 mais 20 vai dar 30, mais, continuando a expressão, 5 e fecha a chave. Observamos agora que vai ficar somente a chave para ser resolvida. E a chave, ela tem 3 parcelas.
Então, vamos resolver de duas em duas para ficar melhor de se resolver. Então, repetimos aqui o 50 mais. Vamos abrir a chave, porque vamos resolver de duas em duas. 10 mais 30 vai dar 40, não é isso? Mais o 5 e fechamos assim a chave. Vamos terminar agora de resolver essa operação que está dentro da chave. Então, ficaria 50, não é isso? Mais 40 mais 5, 45. E agora, acabou parênteses, colchete e chave. 50 mais 45, temos aqui como resultado 95. Bom, pessoal, chegamos assim ao fim da nossa correção dessa atividade que ela é destinada aos alunos do sexto ano. Sexto ano A e sexto ano B da Escola Municipal Presidente Kennedy. Muito obrigado, bons estudos para todos.